do canal Rafa Melo. Braz, Daniel Alves deixou o São Paulo. Existe alguma possibilidade... Está desligado. Deve estar, com certeza. Ele aprendeu, né? Rafael Melo, canal Rafa Melo. Nada? Braz, Daniel Alves deixou o São Paulo. Existe alguma possibilidade desse jogador ser contratado? O Flamengo ainda está no mercado para mais contratações? Pode explicar o enigma do Juazeiro? O Flamengo não tem nada a ver com o problema do São Paulo com Daniel Alves. E o Flamengo está sempre atento ao mercado e sempre atento às oportunidades no mercado. Eu canso de falar isso, as pessoas cansam de perguntar se está fechada a janela, se não está fechada a janela. Pouco provável das janelas estarem fechadas para o Flamengo. O Flamengo está sempre atento às oportunidades de mercado. Isso aí não quer dizer absolutamente nada em relação ao Daniel Alves. O Flamengo não tem nada com esse problema em relação ao São Paulo, não sei nem se tem problema. Enfim, essa é o que eu posso falar. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Braz. Saindo um pouco das contratações, é preciso falar de campo. O Flamengo chegou à 4ª partida consecutiva sem perder para o Palmeiras na casa da equipe paulista, que tem sido uma das grandes concorrentes por títulos nos últimos anos. Você acha que esses confrontos diretos servem como tirateima para colocar o Flamengo isolado no posto de melhor equipe do Brasil? Eu acho que você sempre ganhar, ou ter oportunidade de ganhar uma equipe como o Palmeiras, é importante, deixa a gente feliz. Agora, ainda mais sabendo o tamanho tanto o tamanho, tanto quanto a qualidade da equipe do Palmeiras. Então, a gente fica feliz aí de dar bastante tempo ganhando no campo adversário, mas por isso, eu acho que é por isso, por eu saber, eu ter a consciência da dificuldade de ganhar o Palmeiras em qualquer lugar, em qualquer jogo. Eu acho que ganhar lá no Parque Antártica é sempre importante, eu acho que é sempre uma demonstração de força do nosso elenco em função disso aí. Mas eu fico feliz por isso, não por eu saber o tamanho do Palmeiras, a força da... Não posso falar da torcida agora, porque está sem torcida, mas, enfim, eu tenho essa consciência. Eu acho que é isso que nos deixa feliz por saber desse tamanho, desse obstáculo, e estar sempre ganhando deles aí, pelo menos de 2019 para cá, todos os confrontos foram bons para o Flamengo. Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. Boa tarde, Braz. Nessa janela, o Flamengo foi em busca de contratações pontuais e de nível de seleção brasileira. Podemos dizer que o Davi Luiz é a última contratação de jogadores livres ou a torcida pode esperar ainda mais? Eu não vou deixar nenhuma expectativa em relação a nenhuma contratação. Uma coisa é uma oportunidade de mercado, uma coisa é uma chance de você ainda qualificar esse elenco do Flamengo. Outra coisa é você estar atrás à caça no mercado. Os jogadores que a gente queria, nós fomos atrás com todas as dificuldades do mundo, conseguimos trazer. Desde o primeiro momento aqui, eu falei em Kennedy, no segundo momento a gente falou no Andréas, e no terceiro momento a gente começou a construir o Davi Luiz. Esses três eram os três, cada um no seu momento, em que a gente entendia que qualificavam um elenco, conseguimos trazer com a força, já fiz os agradecimentos aqui possíveis aqui, e é isso. Agora vamos ver se esses três aí, se eles, de fato, qualificam o elenco no sentido da gente conseguir os resultados possíveis e os resultados desejados por nós, diretoria, e, claro, para a torcida imensa do Flamengo em todo o mundo.
Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Braz, qual a avaliação da atuação do Flamengo no mercado neste meio de ano? É muito difícil a gente fazer uma avaliação nossa, né? É muito difícil. O que eu posso falar é que, com as dificuldades em que o Flamengo tem em relação à parte financeira do que se diz na parte da perda de sócio-torcedor, do público, que é importantíssimo, do ticket, o Flamengo perdeu quase mais de 250 milhões de reais nesses 2 anos. E isso aí, é evidente que isso aí foi o grande ponto de dificuldade para a gente. Mas diferente, até uma oportunidade para mim falar um ponto, vou aproveitar essa pergunta do Mauro, que no começo da janela tinham várias críticas que a gente só contratava com dinheiro. Mas essas críticas elas não eram, na minha avaliação, não eram, eu acho que estavam um pouquinho exacerbadas. Se você fizer uma análise, desde o primeiro jogador que a gente trouxe de nível internacional, o primeiro foi sem dinheiro também, que foi o Gabigol. O Gabigol, o Flamengo não gastou nenhum real para estar aqui em 2019. Foi muito esforço meu e do Bruno para que esse jogador super contestado, e que, para os outros, não para mim, na minha avaliação, o Gabriel iria ser isso aí que está sendo. Enfim, e também não gastamos, a gente não teve dinheiro em relação a ele. Rafinha, Felipe Luiz, assim, eu não vou seguir aqui, a gente vai ficar quieto. Thiago Maia. O Flamengo não gastou um real. Diferente, num segundo momento, já os jogadores adaptados aqui e campeões. Aí o Flamengo teve que fazer uns ajustes e ir para o mercado. O Pedro a gente gastou no empréstimo. Mas assim, enfim, mas aqui eu tenho vários aí que eu já te falei aí, do Isla, por exemplo, e que o Flamengo contratou sem gastar nada. E não é gastar nada botando em luva, botando em não sei o quê, é não gastar nada mesmo, entendeu? O que a gente botava, quando é luva mesmo, quando é salário mesmo, a gente fazendo isso da maneira mais correta, da maneira mais transparente possível. E agora chegou a vez aí desses 3 jogadores aí, não foi diferente. Flamengo, eu acho que o Flamengo foi bem na janela pelos os níveis de contratação. Eu acho que são níveis consideráveis, ainda mais para o Brasil, para a América Latina, aqui na América do Sul. Então, assim, eu acho que o Flamengo está de parabéns o presidente, está de parabéns o futebol. Mas o Flamengo, aqui no futebol do Flamengo, não tem nenhuma lacuna a ser preenchida. Aqui as lacunas aqui foram preenchidas pela gente mesmo. Quando faltou dinheiro, a gente vendeu o jogador. A gente se expôs vendendo o jogador, como o Gerson. Você acha que eu queria vender o Gerson? Eu queria vender o Gerson, mas era uma proposta que era muito boa, mudava a vida do Gerson e era importantíssima num determinado momento para o Flamengo. E, em outros momentos, a gente precisou fazer algumas vendas complementares para ter um colchão de conforto financeiro. E é isso, eu acho que eu vou deixar as outras pessoas avaliarem. Eu fico desconfortável em eu fazer uma avaliação, entendeu? Mas eu acho que o Flamengo foi bem, eu acho que está todo mundo de parabéns. Raíza Simplício, Gol. Marcos, boa tarde. Vocês já têm alguma posição sobre os jogos adiados do Flamengo por conta da data FIFA? Você mostrou preocupação com jogos em curto espaço de tempo. Na minha última entrevista coletiva, em que algum jornalista, alguma pessoa falou no êxito da gente conseguir tirar os jogos ali que estavam em cima da data FIFA, e eu tinha essa preocupação, não que essa ação não fosse boa para o Flamengo, não foi bem feita aqui pelo clube. A ação foi bem feita, mas
traz outras consequências em relação a esse calendário insano. Eu acho que talvez estejam também esperando o Flamengo perder algum campeonato para poder ajustar, né? Porque se fosse desclassificado da Libertadores, classificado da Copa do Brasil ou de algum ponto, é mais fácil ajustar. Então, acho que é por isso que está demorando um pouquinho mais para demonstrarem as datas que vão ser feitas. Sidão Marinho, Agito Esportivo. Braz, o Grêmio ameaça pedir a exclusão do Flamengo da Copa do Brasil por ter a torcida no Maracanã. Algum receio em relação a isso? Você vê isonomia no futebol brasileiro? Eu não vou entrar nesse assunto. Assunto jurídico é com o doutor Ducho de Abranches. Muito bem representado o Flamengo, vice-presidente-geral do clube, vice-presidente jurídico. Parece que continuará à frente dessas duas posições aí. Então, assim, eu deixo para o doutor Rodrigo falar. Quanto à isonomia, assim, eu tenho por mim aí que, assim, tem alguns pontos que eu acho que é impensável na dificuldade que a gente tem em relação a obter recurso, a você reverter essa situação do campeonato do futebol brasileiro que está. Eu acho que é insano não ter a volta do público ou as pessoas não entenderem que a volta do público é importante. Claro que sempre com a devida segurança, com os devidos protocolos, com as devidas ações governamentais, e o Flamengo cumpre todas elas para que o público venha para o estádio com segurança e com segurança a todos. Então, eu acho isso, eu acho que não deveria ter nenhuma ação. Eu respeito a posição do Grêmio, eu respeito quem pensa diferente, mas, assim, pelos números que eu vejo aqui, junto com o Bruno, a gente tem uma preocupação enorme de não ter público o mais rápido possível. E se o Flamengo está sentindo isso, está sangrando com isso, acho que os outros também estão, e acho que os outros também deveriam ter isso aí. Mais uma vez, para não ter mimimi nem história, com os devidos protocolos, com as devidas seguranças, com as devidas ações governamentais, com a saúde sanitária envolvida, com todas as pessoas que deem segurança a todas as pessoas, ao público em geral. Gustavo, canal Gustavo Henrique dando choque. Bruno Spindel, vários jogadores vêm se lesionando. É possível explicar para a torcida o porquê desse alto número de lesões? Bom, primeiro, a narrativa não cabe. A gente tem hoje 2 jogadores lesionados, né, o Arrascaeta e o Felipe Luiz, num grupo grande de atletas. Se eu não me engano, nos últimos 15 jogos, o Flamengo teve 13 vitórias, um empate e uma derrota, com muitos gols feitos no segundo tempo, gols no final do jogo. Viramos uma série de partidas. Eu acho que isso é a maior prova da qualidade do trabalho do departamento médico, da preparação física. O próprio Renato elogiou o Alexandre Sanz e o Betinho numa coletiva, agora não me lembro depois de que jogo, não sei se foi depois do jogo com o Grêmio, que a gente jogou uma quantidade de minutos enorme com um jogador a menos e saímos vitoriosos por 4-0 na casa do adversário. Eu acho que o resultado em campo é a maior prova da qualidade do trabalho do departamento médico e da área de saúde e alto rendimento, em especial da preparação física. Renan Moura, Rádio Globo. Braz e Spindel, o que vocês mais aprenderam ao longo desses anos no mercado da bola para tornar um aproveitamento bem positivo nos alvos definidos para reforçar o elenco? Essa última janela é a prova que dinheiro não é tudo na negociação? Bom, eu acho que o Marco já colocou os dados aí. Eu acho que os dados e fatos assim são muito mais importantes que a nossa opinião, né? Então, o Gabi, Felipe, Rafinha, Isla, Thiago Maia, e tem com certeza uma série de outros atletas aí que a gente trouxe sem recurso financeiro. De novo, o futebol deu uma contribuição importantíssima para vencer os efeitos financeiros da pandemia, que tornaram, obviamente, todas as nossas missões de qualificação do elenco muito mais difíceis. Então, a gente
vai fechar o ano, eu acho que com receita de transferência de atletas mais de 100 milhões de reais acima do que estava orçado. Ano passado foi uma receita de transferência de atletas muito relevante também, de 2019 também. O Flamengo tem feito de forma recorrente mais receita de transferência de atletas do que investido na compra de atletas, então tem um superávit aí nessa conta, que tem sido muito importante para vencer os desafios da pandemia. O trabalho de ser assertivo, acho que é um trabalho do presidente, do Marcos, meu e de uma série de pessoas aqui dentro do clube, é um trabalho de equipe muito importante. E eu acho que o que reflete mais e traduz mais a qualidade do trabalho é essa busca incessante pela vitória que a gente tem como cultura aqui dentro, né, que vai desde o presidente, nós, o treinador, os atletas, todas as pessoas que trabalham muito duro aqui dentro do clube. E o resultado em campo é o que traduz tudo isso. E ter esse resultado em campo, se eu não me engano, de 19 títulos, desde que o presidente Rodolfo Landim assumiu, o Flamengo conquistou 13. Então, acho que é um resultado expressivo, isso é o mais importante de tudo. E com solidez e sustentabilidade financeira. Então, todas as negociações que a gente faz, cada real do Flamengo aqui que a gente está empenhando, seja em transferência, seja em salário, luva, enfim, todas as despesas que o Flamengo tem aqui no departamento de futebol, é tudo feito com muita calma, com muita responsabilidade, para que o Flamengo seja sustentável e forte financeiramente, ao mesmo tempo que está vencendo dentro do campo. Para a gente poder, ano a ano, estar sempre lutando por todos os títulos, que é a nossa principal missão. Mas, de novo, traduzindo tudo, o mais importante, o que mostra até aqui a qualidade do trabalho, são os resultados, são os títulos que os atletas e o treinador conquistam lá dentro do campo, e está sempre olhando para o dia seguinte, nunca olhar para trás. Então tem que olhar para o próximo jogo, para o próximo torneio, para o trabalho que tem que ser feito daqui para frente. O que ficou para trás, ficou para trás. Aqui no Flamengo tem que vencer e buscar título todo dia. O passado fica na história. Em relação a esse ponto também das contratações, eu iria falar a mesma coisa aí que o Bruno falou, talvez de uma outra forma, mas as pessoas têm que entender, assim, eu não sei qual é a dificuldade das pessoas entenderem que a gente também tem os caminhos, a gente tem que, eu acho que tem que reconhecer esse bom trabalho. É ruim falar da gente, mas eu acho que tem que reconhecer esse bom trabalho em relação a mim e do Bruno. A gente conhece os caminhos, a gente conhece as pessoas. Eu conheço os jogadores de futebol, pessoalmente. Eu conheço os empresários. Eu conheço, geralmente, a pessoa que toma conta da área de comunicação. A gente não pode ser penalizado por isso. E esses ajustes aí é que a gente sabe fazer. A gente vai em cima, recua, espera um pouco, deixa ver qual é a posição da pessoa. Eu acho que essa contratação do Davi Luiz aí, ela foi muito... Eu acho que foi o símbolo disso aí. Não estou falando que é o maior jogador que a gente contratou, ou o menor, ou o pior, não estou falando nada disso. Eu estou te falando que foi o símbolo disso aí. A nossa habilidade, eu acho que o sangue frio de algumas posições. Eu peço até eu quero uma oportunidade agora de pedir desculpa até algumas pessoas da imprensa que em determinados momentos aí a gente não atendeu, a gente não pôde atender, porque se atendesse iria ser muito ruim dentro do processo que foi. Eu posso te garantir para vocês que de terça para sexta, eu e o Bruno, a gente ficou 2 noites sem dormir. Eu não vou falar quais são as noites, mas a gente teve extrema preocupação nessa contratação. O Davi Luiz, se fosse por dinheiro, estava no mundo árabe. As pessoas veem tanta proposta para tantos jogadores, vocês acham que não vão vir para um jogador como ele? Enfim,
eu acho que é isso aí. Eu acho que deu certo, está dando certo. E a gente tem o nosso jeito e a gente também não vai ficar aqui falando qual é o pulo do gato, como é que é. Não tem receita de bolo, não. Entendeu? Várias vezes eu não preciso nem falar com o Bruno não precisa nem falar comigo. Eu já sei o que ele vai fazer, ele já sabe o que eu vou fazer. Então, várias vezes isso acontece. Várias vezes. Entendeu? E, enfim, teve uma do Gerson lá atrás que, assim, eu vou falar, a gente estava contratando o Gerson, daqui a pouco o Bruno falou, para mim chega, estou indo embora. Aí o Bruno chegou e foi embora para o hotel. Eu falei, vem cá, vocês estão satisfeitos? Acabou a negociação. Aí fiquei mais um pouco, não sei o quê, daqui a combinado, tudo ajustado. Enfim, não é show, não é teatro, mas, assim, tem algumas posições que a gente também... Porque é todo mundo contra a gente, né, quando vai numa negociação. Né? Os empresários, eles têm outras negociações em curso também tentando trazer os jogadores. Quando você traz um jogador para cá, por exemplo, quando o Gerson... Estou falando do Gerson, que é um jogador que já veio e já foi. Então, eu fico mais à vontade de falar. Quando o Gerson veio, tinha uma proposta em cima, muito em cima, que eu acho que era do Spartak de Moscou. Dinamo. Do Dinamo, eu não me recordo. E, assim, que era maior do Flamengo, era maior que o do Flamengo, muito melhor que o do Flamengo, até para Roma, eu acho que era melhor, o pagamento era mais curto. E, assim, a gente foi, ajustou, trouxe com paciência. Então, é isso, eu acho que o trabalho está sendo bem feito. Quando a gente não viaja para turismo. Vene Casagrande, Jornal Dia. Boa tarde, Bruno Spindel. A chegada de Davi Luiz diminui a chance de o Flamengo exercer a cláusula de opção de compra de Bruno Viana junto ao Braga em dezembro? Olha, acho que falar do Davi Luiz aqui primeiro, né, que a gente está muito feliz com a chegada dele. Acho que de novo, nessa janela, mais um atleta aí que qualifica o grupo. Vamos focar em todos os títulos. A gente está feliz com o Bruno Viana, tem feito grandes jogos. A gente está trazendo mais um atleta aí que vai qualificar o nosso elenco como um todo. Acho que o Davi Luiz mesmo respondeu uma pergunta durante a coletiva dele de como o grupo é importante, como todos os zagueiros e a qualidade dos zagueiros é importante. Ele já falou com todos, até antes mesmo de chegar lá no Allianz Parque ser apresentado ao grupo. Então, acho que assim, o grupo é muito forte. E aí o que a gente vai fazer em janeiro, a gente vai planejar mais para frente. Acho que nem cabe pensar nisso agora e não tem nada a ver com o Davi Luiz que condicione o que vai acontecer com o futuro do Bruno. Última pergunta, Raíza Simplício, Gol. Braz, Davi chega para jogar contra o Barcelona pela Copa Libertadores? Tem algo sobre a situação física dele? Assim, quando a gente contrata jogador, a gente contrata para o elenco. Se vai ser escalado no primeiro momento ou no segundo momento, quem determina é o técnico. No caso hoje, como sempre foi aqui no Flamengo. Como no caso hoje é o Renato. Então, assim, essa pergunta é uma pergunta um pouco que tem que ser perguntada assim para o Renato, se ele vai ter condição de jogo. Condição eu sei que ele vai ter. Eu posso te afirmar que ele terá condição de jogo, tanto física quanto de documento. Se ele vai ser escalado ou não, já não é minha, eu já não posso falar. Mas eu acho que o sentido da pergunta é esse. Ele está aí há um tempinho parado, mas é um jogador de fácil entendimento em campo. É um jogador bastante disciplinado, que não tem histórico de lesão. Então, isso tudo aí propicia para que esteja à disposição aqui do elenco o mais rápido possível. Muito obrigada, Marcos Braz, Bruno